Vamos lá, pessoal, Fernando da Gard Treinamentos, estamos aqui hoje com mais uma dica e mais um procedimento para vocês, né? Gol 1.6 2014 G6, né? Esse veículo aqui apresentou um problema de aquecimento e foi feito a retífica do cabeçote. Mas a partir desse problema de retífica do cabeçote, o carro começou a apresentar alguns outros problemas que eu vou agora explicar para vocês qual que é o relato do cliente, né? Dentro dessa retífica e o que aconteceu depois dessa retífica. Primeiro ponto aí que o cliente reclamou é que quando o veículo aquece, a luz do óleo fica acesa lá no painel, fica piscando, tá? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto é que fica dando lá avaria também de temperatura da água, né? Depois dessa avaria está dando erro de temperatura da água. E terceiro ponto negativo do funcionamento do motor é que ele saiu rodar com o carro, né? A gente vê aqui que o reservatório é original e o reservatório abriu, ó. Ele fez uma trinca aqui e ele abriu uma fissura e jogou água para fora na estrada. Bom, o cliente trouxe o carro pra gente aí e ele me mostrou aqui o reservatório, me mostrou o sensor que já foi trocado 2 vezes, já foi feito a troca do conector do chicote, do sensor aqui, mas o carro ainda continua com o mesmo defeito. Então, agora nós vamos ter que fazer uma avaliação técnica do carro. Nós já fizemos, né, perante a checklists de procedimento. Aqui a gente tem o CodeScan, que é a varredura geral de funcionamento do motor, e realmente aqui, ó, ele tem uma falha relacionada ao desempenho de faixa de trabalho do circuito do sensor de temperatura do fluido de arrefecimento, tá? Ele tem em OBD essa falha e ele tem também o sensor de temperatura do fluido refrigerante do motor, sinal implausível, ou seja, ele tem falhas de controle de temperatura. Bom, isso pode ser um defeito eletroeletrônico ou pode ser um defeito mecânico, tá? Relacionado à pressão de óleo, pessoal, aqui a gente tem aqui o checklist de parâmetros de pressão de óleo, aonde a gente vê o ponto negativo aqui, ó. Com motor frio e marcha lenta, a pressão de óleo é 2,5 bar, né? Só que quando o motor aquece em marcha lenta é 0,5 bar, é o valor máximo que ele atinge, é até abaixo disso às vezes. E quando cai abaixo de 0,5, aonde fica acusando uma pressão de óleo baixa. Ou seja, o interruptor de pressão de óleo ele destaca com a pressão de 0,5 para cima. Abaixo de 0,5 ele vai ficar informando a pressão de óleo no painel do carro lá. Bom, ponto negativo aí também, perda de pressão de óleo, tá? E aí um checklist geral de procedimentos aqui, né? Que a gente faz no nosso decorrer do nosso procedimento de avaliação do motor. E uma coisa interessante que eu vou mostrar para vocês, claro que só para vocês poderem entender aí, a pressão do sistema de arrefecimento desse carro, ela está trabalhando, né? Depois de tudo feito do nosso diagnóstico aqui, a pressão do óleo é baixa, tá? A temperatura do motor é alta e a pressão do sistema de arrefecimento aqui é muito alta. Ele está trabalhando com em torno de 1,2, 1,1 bar de pressão no sistema. E esse carro não trabalha com essa pressão, por isso que vem danificando aí problemas de vedações, que nem no caso reservatório, mangueira, já vi que foram colocadas a braçadeira de parafuso para ver se consegue tirar vazamento, cavalete de água novo, é porque o problema vem decorrente de um serviço de reparo do motor, tá? Um outro detalhe aí que a gente percebeu, o quarto cilindro tem água no cilindro, né? Pelo boroscópio a gente enxerga a água no cilindro. Então, pessoal, antes de eu concluir qualquer tipo de serviço, claro que esse serviço aqui é um serviço de abertura de motor e a gente vai desmontar inteiro, né? Fazer todo o reparo aí de começo, meio e fim, tá? Para poder acertar esse funcionamento e avaliar o que estragou, se tem que trocar mais peça além do que já foi trocado, né? Ou se vai ter que trocar o que já foi trocado, isso a gente não sabe ainda, mas a gente faz uma avaliação técnica. E eu gostaria de falar para vocês o seguinte, pessoal, quem não tem procedimento na oficina sofre para poder acertar um carro, tá? Porque você tem que descobrir a origem da falha, o que está acontecendo e o que você vai ter que executar nesse processo dentro dos parâmetros que você tem do seu negócio, tá? Então esse é o nosso perfil da Gard Automotivo aqui. Pessoal, só um comentário com vocês aqui. Aqui a gente vai fazer uma avaliação do vácuo do motor para saber como está a dinâmica de funcionamento do motor, do cabeçote e tal, né? Claro que a gente vai desmontar inteiro, mas é importante isso. Qual a diferença desse vacômetro para esse daqui? Esse vacômetro aqui, ó,
ele mede pressão absoluta, que é a partir de 0. E esse mede pressão relativa, que ele mede a partir da pressão atmosférica local. Então, existe uma correlação diferente de análise aqui. Porém, pessoal, eu tendo esse daqui ou esse daqui, eu sabendo os valores que vão dar de pressão do coletor de um carro, tanto faz um ou outro, ou até mesmo o próprio scanner, ele me traz a relação do MAP. Ele me traz a relação do MAP, aonde está instrumentado o multímetro lá, ele traz a relação de pressão. Então, o que acontece, pessoal? Temos que fazer todos os testes e, inclusive, agora a gente vai mostrar para vocês aí um teste básico, porém ele é bem usado para poder enxergar como que esse motor está funcionando, independente aí do defeito que existe lá, que é problema de arrefecimento e pressão de óleo, e sim a dinâmica de funcionamento do motor. Nós vamos abrir esse motor, com certeza, mas o procedimento de análise antes é uma consulta de passo a passo de funcionamento desde a parte mecânica e a parte eletrônica do motor, beleza? Então vamos funcionar e ver como que vai ficar essas pressões entre relativa e absoluta e scanner aí. Bom, pessoal, então vamos lá. Esse cara aqui, ó, esse vacômetro, ele mede somente pressão absoluta, que é a partir de 0. Se a gente olhar na escala externa, que é o milibar, ele está com mais ou menos 520 milibar, né, negativo ali da pressão interna do coletor, ou seja, em torno de 16 polegadas HG, que é a parte onde está em amarelo ali, tá? Em torno de 8 PSI negativo, que é a escala do meio, tá? Então, beleza, aqui nós estamos medindo somente a pressão absoluta do coletor. Esse daqui já mostra um pouco diferente, ó. A gente está ali com mais ou menos em torno de 320 a 340 milibar, que é a pressão do coletor, porque ele mede a partir da pressão absoluta. Qual dos dois relógios eu tenho que usar no carro? Qualquer um dos dois. Isso nós temos no nosso treinamento um procedimento de análise aqui, né? E também uma tabela de conversão. Então esse está dando 320 milibar porque ele mede a partir da pressão absoluta, que é a atmosférica local, tá? E a gente olha aqui no scanner, estou entrando pelo OBD2, o MAP ele é um sensor que ele mede pressão relativa e absoluta. Quando o carro está funcionando, eu tenho uma pressão absoluta do coletor. E quando o carro está desligado, eu tenho a pressão relativa aonde eu estou. Então, o MAP, existe uma diferença. A gente está ali com 270, 280 kPa, ou seja, ali é 27 kPa, que é 270, 280 milibar, que está dando ali mais ou menos em torno de 320. Não está muito fora, não. É isso aí, essa relação mesmo para esse motor aqui. Porém, pessoal, a gente não pode esquecer que o MAP, ele mede tanto a pressão absoluta, que é a do coletor, quanto a pressão relativa. Então, há uma diferença se você for comparar com esse relógio aqui mesmo, ó, tá? Que esse caso aqui só mede pressão absoluta, tá? Só uma dica para vocês aí. E se a gente quiser uma relação pelo próprio multímetro, a voltagem do sensor, que nesse caso aqui eu fiz do 4, é de 1 volt até 1,4 volts. O valor de tensão que está uma pressão legal dentro do coletor. Só assim, um detalhe aí, claro que no nosso treinamento a gente ensina mais sobre usar o próprio MAP como um transdutor e tudo mais, mas só para vocês terem uma relação de parâmetros, de entender como funciona. Então esse carro, ele tem uma pressão legal do coletor, ele não tem um problema de pressão de coletor, porém ele tem um problema de aquecimento inadequado, né? E tem também um problema de pressão de óleo do motor, mas pressão do coletor tá legal. Então só para estar sincronizado, claro, né? Para que esteja essa pressão legal, o motor tem que estar com os anéis bons, cilindro bom, tem que estar sincronizado, tem que estar com o coletor vedando legal, para que tudo isso aconteça, para que esses testes aconteçam de forma dinâmica e bem feito, tá? Então assim, só para terminar de validar, nós vamos desligar o carro, ligar só a chave, para vocês verem que esse mesmo dado que eu estou lendo aqui agora, que é o que está lá, né? De voltagem, vai ser um valor de pressão. Quando eu desligar o carro e ligar somente a chave, vai ser a pressão atmosférica local, e o valor de tensão também vai ser referente à pressão atmosférica local, que é um parâmetro de tensão que está pré-estabelecido para esse sensor enviar para o módulo, beleza? Bom, motor desligado, né? Olha lá, ó. A pressão do MAP agora é 89 kPa, que é 890 milibar,
que é o que está mais ou menos relacionado a esse relógio aqui. Esse daqui para mim é até, né, um pouco abaixo de zero ali, ou seja, ele mostra só para mim a pressão aqui absoluta e esse mostra a relativa. Então só para vocês poderem entender a forma de entender o diagnóstico usando o MAP, né, como referência. Bom pessoal, essa é mais uma dica para vocês aí. Espero poder ter ajudado vocês. Aqui vai estar aqui embaixo nossos canais de redes sociais, né? Também não deixa de deixar um curtir para nós aí. E pessoal, também acompanhar a gente no nosso site aí que vai estar aqui embaixo para acompanhar a nossa agenda de treinamento, beleza? Então uma dica aí top para vocês, para que ajude vocês no seu dia a dia, beleza? Valeu!